Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora continuar aqui coletânea de relatos que aconteceram com a minha família e essa é a coletânea número 2. Como vocês podem perceber, eu ainda tô aqui na roça, então quero pedir desculpa aí se vocês ouvirem no fundo aí cavalo relinchando, boi, galinha, né, gato, cachorro, essas coisas, né? Porque aqui no interior é assim mesmo. Aqui ó, já tem até um gatinho que passou aqui. E também, antes de começar aqui, eu quero pedir a você, se gosta do canal, já deixa seu like aí bem no início, compartilhe os vídeos com os amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos, não é mesmo? Pessoal, lembrando que essas coletâneas aqui de relatos que aconteceram com a minha família, a maioria foi a minha mãe que contou, são relatos curtos, mas eu acho bem interessante trazer aqui, porque a gente que gosta, né, do conteúdo do sobrenatural, é legal a gente trazer os relatos que aconteceram com a nossa própria família também. Minha mãe apareceu pra mim. Gente, esse relato aconteceu com a minha mãe no dia em que a minha avó, né, a mãe dela, faleceu. Nesse dia, diz a minha mãe, que já estava escuro já, né? Já tinha ocorrido ali o sepultamento da minha avó, né? Eles já estavam em casa, todo mundo. E todos, né, já tinham ido dormir. E ela foi a última ali a se deitar. Na época, né, era luz de lamparina aqui na roça. Então, diz ela que apagou todas as lamparinas. E na hora, né, que ela deitou ali, que apagou a última lamparina ali no quarto, ela viu um clareão ali na porta do quarto dela. Deu uma luz ali muito forte que clareou tudo. Então ela começou a prestar atenção naquilo ali. E no meio daquela luz ali, daquela claridade que apareceu ali na porta do quarto, né, apareceu a minha avó ali no meio daquela luz ali. A minha mãe, diz ela, que ficou ali, né, assustada, né, porque ela tinha feito o sepultamento ali da minha avó naquele mesmo dia e ninguém acordou, né, meu pai dormindo do lado dela, não viu nada, não acordou nada. Quem viu a primeira coletânea que eu trouxe aqui, né, meu pai, eu acho que ele não via nada, a minha mãe sempre viu as coisas e o meu pai nunca presenciava nada, né. Mas esse, né, foi o primeiro relato aqui, vamos pro próximo relato. Esse segundo relato aqui vai conter praticamente 2 relatos dentro. Foi quando meu irmão viu a minha avó 2 vezes. A minha avó já tinha falecido, então ele viu ela 2 vezes após o falecimento. Segundo a minha mãe também, né, o meu irmão, ele tinha ido tomar água. Eu acho que na época tinha poucos dias ou pouco tempo que a minha avó tinha falecido. E quem é do interior sabe que antigamente, né, o filtro, né, de barro, muitas pessoas têm filtro de barro, inclusive eu tenho na minha casa. Aí tinha esse filtro de barro na sala e meu irmão, ele na época era bem pequeno, né? Então ele foi ali tomar água, só que quando ele chegou na sala tinha aqueles bancos de madeira, né? Na época não tinha sofá, não tinha energia elétrica, então era bancos de madeira e o filtro de barro ficava por cima de um desses bancos. E segundo a minha mãe, ele teria visto a minha avó, né, num desses bancos ali, ou em pé perto do filtro, eu não tô me recordando muito bem agora. Ele viu a figura dela ali e ele começou a gritar desesperado. E a minha mãe chegou na sala e não viu nada, só ele que viu e falava que ela estava ali olhando para ele. Já a segunda vez que ele teria visto ela, já não foi aqui em casa. Lembrando que aqui na roça, onde eu tô, na casa da minha mãe, depois que a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe, ela apareceu por 2 vezes. A segunda vez que o meu irmão viu a minha avó falecida, eles estavam vindo da casa de uma tia minha, que geralmente dá entre meia hora e 40 minutos andando bem rápido da casa dela aqui na nossa casa. Na época, era umas 5 e pouca da tarde, quase 6 horas, e vinha a minha mãe,
a minha avó, um primo nosso, filho dessa tia aí, que eles estavam vindo da casa, e o meu irmão. E eles vinham ali, né? E as estradas, gente, na roça, quem mora na roça sabe que tem locais que as estradas são mato de um lado e do outro. E quando eles chegaram num local onde chamava Matinha, né? O meu primo, né, e a minha mãe, eles escutaram como se tivesse dado uma chicotada no mato. A minha mãe, né, achando que era o meu pai, né, que estava tentando fazer medos neles, começou ali, né, a falar alguns xingamentos e mandou meu primo, né, que estava com um reio, que é tipo um chicote, dar outra chicotada ali no mato. Então meu primo deu essa chicotada e depois que o meu primo deu essa chicotada, ele viu um vulto no mato, um vulto preto. E depois desses acontecimentos, né, eles continuaram andando ali e o meu irmão correndo ali na frente, né, ele parou e falou com a mãe, né, que a minha avó estava escorada em uma estaca. Para quem não sabe, gente, estacas é essas toras de madeira que eles colocam arame farpado para fazer cerca, para secar terreno. Então meu irmão disse que a minha avó estava numa dessas estacas olhando para ele. Diz a minha mãe que o meu irmão ficou pálido, né, e começou a chorar porque era muito novo, né, e a minha mãe e o meu primo e a minha avó que estava junto, ninguém viu nada. E aí, né, eles continuaram andando ali. E lembra que ela falou que achou que era meu pai que estava fazendo medos neles lá na hora que eles escutaram tipo uma chicotada no meio do mato? Pois é, segundo a minha mãe, meu pai estava bem, né, longe do local que aconteceu. Ele estava lá no alto do morro, né, esperando eles, que ele viu que eles já vinham. Então ele foi encontrar ali, né, só que parou e ficou esperando. Ou seja, ele não chegou nem no local onde aconteceu essa coisa aí da chicotada. E o estranho é que logo após essa chicotada, o meu primo viu um vulto e o meu irmão viu a minha avó. Então a gente não sabe se realmente era ali o espírito da minha avó ou se era algo que queria realmente só assustar. Gente, as galinhas tá fazendo uma zoeirada ali, o galo, não sei, fazendo uma zoeirada. Vai sair tudo aqui no fundo do vídeo. A minha voz que tinha que sair limpa mesmo, acho que não vai sair. Mas e você, já escutou aí alguma história que algum falecido apareceu aí na sua família, para alguém da sua família? Pois é, na minha família tem bastante histórias assim. Mas próximo relato é o terceiro relato. O dia que os cavalos viram algo. Esse relato aconteceu com meu pai e com meu tio. Os dois vinham ali de uma localidade próximo aqui a que nós vivemos hoje, e eles vinham a cavalo e tinha um morro muito grande para subir. E quando chegava no alto desse morro, tinha diversas moitas de bambu. Gente, quem acredita aí que moita de bambu, né, além de ser a casa do Saci, é um local também assombrado? Então, né, no alto desse morro tinha nessas moitas de bambu e tinha uma porteira e eles teriam que passar ali naquela porteira. E segundo, né, o meu pai, quando ele chegou ali, acabando de subir o morro, ele sentiu um vento frio. Mas assim, só aquele vento frio mesmo, mas não viu nada. E depois que ele sentiu esse vento frio aí, o cavalo em que meu pai estava, né, ficou super assustado ali, começou a correr, e o do meu tio também parece que envolvido ali, começou a correr, os dois pelejando ali para segurar as rédeas, né, para controlar ali os cavalos, eles não conseguiam. E o do meu pai parece que ele estava tão assustado que quando chegou nessa porteira, ele pulou ali por cima da porteira, quebrando a primeira tábua ali da porteira, né, e em seguida o do meu tio também pulou ali. E eles foram conseguir controlar esses cavalos, né? Quando chegaram no terreiro aqui dessa casa que eu tô gravando aqui hoje, quando chegaram aqui, que eles conseguiram controlar esses cavalos, ou seja, eles ficaram 5 a 10 minutos, né? Porque como os cavalos estavam correndo muito, né, assustados, eles ficaram de 5 a 10 minutos, né, tentando ali controlar os cavalos e nada. Eles, como eu disse, não viram nada, né? O meu pai sentiu aquele ar frio e logo depois desse ar frio,
esses cavalos dispararam a correr, sendo controlados somente no terreiro aqui de casa. Nessa localidade ali onde tinha essa porteira, onde tinha ali essas moitas de bambu, hoje essas moitas de bambu já não existem mais, né? E se existem, deve ser pouquíssimas coisas, porque tem muito tempo que eu não passo por lá, então eu não sei dizer. Mas nesse local, muitas pessoas diziam que era um local assombrado, um local, né, com ar muito pesado. E realmente, eu já passei por lá, né? Na época tinha até muitas moitas de bambu, né? Não tinha mais a porteira e realmente você sente um ar pesado. Então eu acredito que coisas ruins aconteceram ou talvez ainda acontecem nesse lugar. Os animais, né, eles têm essa sensibilidade aí de ver as coisas, principalmente cavalos, cachorros, gatos, né? Eles têm essa sensibilidade aí com o mundo sobrenatural. Então eu acredito, quando eles sentiram esse ar frio aí, os cavalos devem ter visto alguma coisa e saíram ali correndo em disparado, e como eles não viram, né? E eles também envolvidos ali tentando segurar os cavalos, até talvez com medo de cair, né? Também não viram nada. Mas próximo relato, esse é o quarto relato. Esse relato aconteceu com a minha mãe e, segundo ela, nesse dia ela tinha saído aqui por volta das 5 horas da manhã para poder pegar o ônibus para poder ir para a cidade, visto que aqui na zona rural fica bem longe da cidade. O meu tio, ele tinha falecido de pouco, e quando ele era vivo, né, a minha tia levantava cedo, ali para as 4h30, 5 horas, para fazer o almoço dele, né, a marmita que a gente fala. E ele gostava muito de levar pipoca. E nesse dia, né, a minha mãe chegando numa localidade ainda escuro, deve que era umas 5h10 da manhã. Esse local, né, a gente conhece aqui como Boqueirão, porque é um morro, né, barranco de um lado, barranco do outro, e as pessoas chamam aqui de Boqueirão. Então, nesse boqueirão lá, né, a casa da minha tia fica do outro lado do barranco, e a minha mãe ouviu como se tivessem, tipo, panelas sendo jogadas, batendo colher, cheiro de pipoca. Mas diz a minha mãe que era uma barulheira tremenda. E a minha mãe até pensou, tipo, né, que a minha tia, será que a minha tia estava fazendo alguma coisa na cozinha? Mas era muito barulho mesmo, né? Parecia que tinha pegado um monte de panela de uma vez, jogado ali no chão. Mas tá, minha mãe com pressa não parou e foi embora. Na hora que a minha mãe voltou, né, da rua, já estava claro, né, da cidade, ela percebeu que a casa da minha tia estava toda fechada, ou seja, não tinha ninguém em casa. No outro dia, a minha mãe acabou indo lá e perguntando à minha tia e falando sobre o barulho. Só que aí vem a surpresa, que a minha tia disse que nem ela, nem os filhos dela, né, os meus primos, estavam em casa, tipo, não tinha ninguém em casa. Então não tinha lógica para aquele barulho. E tipo, tava tudo em ordem dentro de casa, não tinha panela jogada no chão, né? Então não tinha como ser ela ali, foi algo sobrenatural aquele barulho, né? E talvez, assim, eu nunca falei isso com a minha mãe, nem com a minha tia, nem com ninguém. Mas será que seria ali o espírito do meu tio? Talvez mexendo ali nas panelas. Talvez ele, muitas acreditam, né, que tem espíritos, que nem o meu tio. Ele teve uma morte acidental, né? E muitas pessoas acreditam que quando acontece isso, a pessoa leva um tempo ali, a alma, né? Leva um tempo ali para aceitar a morte. E talvez o que eu acho é que o espírito dele estaria ali tentando fazer o almoço dele para poder sair para trabalhar ou algo do tipo. Mas isso é o que eu acho, tá, gente? Elas mesmas, né, só sabem, né, dessa parte, a minha mãe contando essa parte e a minha tia dizendo que não tinha ninguém em casa. Depois desse relato aqui, eu já vou entrar no próximo relato, que é bem curtinho, que aconteceu com essa tia minha na casa dela lá. Então, próximo relato, quinto relato. Pegadas de cavalo na quaresma. Esse relato, como eu disse, aconteceu com a minha tia. E eu vou ter que falar aqui alguns detalhes lá da casa, por exemplo, na época, que hoje mudou tudo. Mas na época, a entrada da casa tinha uma trunqueira. O que é uma trunqueira? Para quem não sabe aí, são estacas, né, toras de pau,
com arame farpado, que você consegue abrir e fechar a hora que você quiser. Então, ou seja, a entrada da casa dela, para você passar, tinha essa tronqueira. E nesse dia que aconteceu esse relato com ela, essa tronqueira estava fechada. Outro detalhe, a casa da minha tia era bem encostadinha num barranco que tinha. Então tinha um espacinho assim, não cabia nenhuma pessoa direito. Então esse é outro detalhe que vocês têm que guardar também. No dia que aconteceu isso, a minha tia acordou muito assustada. Diz ela que isso aconteceu por várias noites, não foi só numa noite. E ela acordou assustada, escutando passos de cavalo em volta ali da casa, inclusive nesse local onde nem cabia uma pessoa direito, que era barranco de um lado e a casa já pegava a parede da casa. E diz ela que aquilo parecia que dava diversas voltas ali atrás da casa, inclusive perto da janela do quarto dela. Ela por algumas vezes chegou até a levantar, olhar lá, mas não via nada, ou seja, não tinha ninguém. Por ser época de quaresma, ela até pensava, será que era tipo algo espiritual, a mula sem cabeça ou algo do tipo? Porque sempre que acontecia isso, quando ela ia lá olhar, a tronqueira estava fechada e não tinha nada ali. Então, realmente, ela pensava que talvez poderia ser algo sobrenatural ali, relacionado à época da quaresma. Porque isso realmente só acontecia ali na época da quaresma. Hoje não acontece mais. E, gente, já aqui, envolvida, nos relatos aqui falando sobre quaresma, eu vou contar para vocês. Assim que eu cheguei aqui na casa da mãe essa semana, ela me contou que na noite anterior da minha chegada, ela não tinha conseguido dormir direito. E uma hora ela acordou, o quarto dela fica mais pro lado do terreiro da sala, do espaço que tem aqui livre, o terreiro, perto da garagem aqui da sala. E segundo ela ouviu como se tivesse algo chacoalhando orelhas. Sabe quando tem um bicho que tem orelhas bem grandes, e começa a chacoalhar e as orelhas começam a bater? Tipo aqueles cachorros, que tem a orelha bem grande, aí começa a chacoalhar a cabeça e as orelhas vai batendo, dando aquele barulho, tipo isso, ó. Diz ela que era tipo esse barulhinho aí. E ela, gente, aqui a gente tá na época da quaresma ainda. E aí ela ficou com isso na cabeça, achando que poderia ser algum bicho, algum lobisomem. Lembrando que ela não teve coragem aqui de sair aqui no terreiro para ver. Meu padrasto não acordou, ele estava dormindo, ele não acordou. Só tava os dois em casa. E ela acredita que esse barulho, porque os cachorros aqui, eles não têm orelhas grandes, para poder fazer esse barulho de bater, e não tem nenhum bicho que pudesse simular. Então ela acredita que talvez teve algum lobisomem aqui no terreiro da casa, só que ela, com medo, ela preferiu não olhar. Vocês já ouviram falar também, gente, que lobisomem, a maioria dos relatos que a gente tem aí de pessoas que chegaram a ver o bicho mesmo, é que ele tem orelhas grandes, mas grandes mesmo, grandes e caídas. A parte dianteira dele também é mais comprida, e a parte traseira é mais levantada, ou seja, eu acho que um pouco mais curta, se não me engano. Então, ela acredita que talvez esse barulho que ela ouviu fosse ali do lobisomem, lembrando que estamos na época aqui da quaresma na roça. Quem, já viveu, já ficou, na roça na época da quaresma, sabe que é bem tenso a coisa aqui. Mas, próximo relato. Esse, se eu não me engano, é o 6º relato. Meu tio quis se vingar. Esse relato aconteceu com o meu tio. Hoje ele já é falecido e foi me passado aqui pela minha mãe. Segundo, a minha mãe, o meu tio, ele, os meus outros tios, tinha um tio que era irmão do meu avô e ele gostava muito de tocar sanfona. Só que ele tocava sanfona fazendo caretas.
Mas diz a minha mãe que era muita careta mesmo. E esse meu tio, né, o irmão da minha mãe, ele começou ali a imitar esse tio lá, né? O nome desse tio, eu não sei se era nome ou apelido, chamava Bilico. Então, né, o meu tio começou a imitar esse tio Bilico, a tocar ali sanfona, tocava e fazia careta, tocava e fazia careta. Então, esse meu tio, né, esse tio Bilico, ele veio a falecer, né, passado ali uns tempos. E os meus avós, né, eles tiveram que ir para uma outra cidade com meu avô, acho que ia consultar na época. E a minha mãe também ia dormir na casa da minha bisavó. E os outros irmãos não estavam em casa, ou seja, o tio, né, o Joãozinho, né, que é o nome dele real, ele ia ficar ali sozinho. Aí quando deu a hora dele dormir, segundo a minha mãe, ele deitou ali, não conseguia dormir de jeito nenhum. Virava para um lado, virava para o outro e nada. Foi aí que ele viu um clareão, tipo, apareceu uma luz que clareou tudo ali. E envolto nessa luz apareceu ali esse tio, o tio Bilico, que ele imitava ali, apareceu em meio àquela luz. E ele fazia muita careta, tipo, fazia caretas que nem ele fazia quando estava tocando sanfona. Esse meu tio ali, o Joãozinho, né, ele levantou correndo ali, foi para perto do fogão a lenha, tinha tipo um banquinho pequenininho, ele enrolou ali na coberta e passou a noite ali em frente ao fogão a lenha, morrendo de medo, né, porque o meu tio, querendo ou não, ele veio ali se vingar, porque em vida esse meu tio Joãozinho, né, ficava rindo da cara dele quando ele começava a tocar sanfona. E veio ali fazer uma surpresinha para ele quando ele estava sozinho em casa. No dia seguinte, a minha mãe chega, né, da casa da minha bisa, encontrou meu tio, né, dormindo ali em cima desse banquinho, enrolado na coberta ali em frente ao fogão a lenha. Segundo a minha mãe, na hora que ela foi ali acordar ele levou um susto, mas diz ela que foi um susto mesmo. E aí ele acabou contando todo o ocorrido ali à noite, que o tio Bilico tinha ido fazer medo nele. Mas, gente, ele procurou, né? Porque ele imitou ele a vida toda ali. E quando esse tio Bilico morreu, então ele fez questão de voltar e fazer medo nele. Próximo relato, acho que é o 6º relato. E por incrível que pareça, o nome do relato é A História da Chuva e está começando a chover aqui na roça. Esse relato aí aconteceu com a minha mãe também, foi passado ali para ela, né, pelos meus avós. Na época, minha mãe tinha 1 mês de vida, diz a minha mãe que hoje esse relato estará fazendo aí 55 anos que aconteceu. Aconteceu no dia 30 de agosto, porque essa data também ficou guardada. E foi uma chuva, um temporal que devastou muitas coisas. Segundo a minha mãe, né, na época lá, década de 70, né, quando ela nasceu, eles não tinham berços, então eles faziam aqueles bailarinhos que eram feitos ali de bambu, taquara, né? Quem conhece taquaruçu aí, né, aquele bambu, então fazia esses bailarinhos, pendurava ali, né, no telhado, né, com uma corda grande e deixava o neném balançando ali dentro. E a minha mãe estava dentro desse balainho lá, né, tipo um bercinho improvisado, balançando lá, e começou esse temporal. Nesse dia também só estava a minha avó, a minha mãe e o meu avô. Eu acho que não é... Olha o galo cantando. Eu acho que não era bem o meu avô. Na realidade, eu acho que era meu bisavô. E aí diz a minha mãe que começou aquele pé de vento e começou aquela chuva de fruta. Gente, chuva de fruta, quem não conhece, é aquela chuva que dá aquelas pedrinhas de gelo que cai do céu. Muita gente fala chuva de granizo. Aqui na roça, muitos falam chuva de frutas. Então começou esse pé de vento com essa chuva de frutas. Essa chuva, ela foi tão forte que ela chegou a matar até criações, galo, galinha, porco, cabrito, né? Diz que matou muitas criações, derrubou a árvore. Teve árvore que chegou a ficar só tipo os galinhos mesmo,
que derrubou todas as folhas ou furaram todas as folhas. Muitas casas teve ali os telhados, né, todos, alguns arrancados, outros fizeram alguns buracos. E a minha mãe, como eu disse, gente, ela estava num balainho, né? Eles penduravam uma corda grande lá no pau do telhado e o balainho ficava ali balançando. Ela estava dentro desse balainho. E como eu falei, né, a chuva era tão forte, né, essa chuva de frutas, essa chuva de granizo. Então, como acabou ali com os telhados da casa, na casa da minha avó, arrancou todo o telhado, ficando o telhado em volta somente do local onde estava esse balainho ali, tipo o bercinho que a minha mãe estava dormindo. Então, assim, para ela foi algo sobrenatural, porque teve telhados que arrancou tudo, inclusive na casa. Chegou a arrancar todas as telhas, ficando somente o local onde ela estava dormindo ali. Então, para mim também, como filha dela, eu acho que foi algo sobrenatural, ou seja, um bebezinho de 1 mês ali, né, todo inocente, foi protegido ali por algo sobrenatural, uma força divina boa, vamos dizer assim. E a chuva, gente, tá apertando aqui. As gêmeas. Gente, esse relato, né, foi contado pela minha avó para minha mãe e a minha mãe passou para mim. Esse relato teria acontecido com a minha avó e com as gêmeas, né, filhas dela, que a minha mãe não chegou a conhecer, porque a minha avó teve o meu tio e logo em seguida teve as gêmeas. As gêmeas com 7 dias de vida, elas as duas eram muito doentinhas. E no exato 7º dia ali de vida delas, diz que entrou uma pomba voando ali no quartinho onde ela estava. E uma das irmãs da minha avó, né, uma tia que estava lá ajudando ela na época, disse que pegou uma vassoura e começou ali a espantar a pomba ali, a querer bater na pomba para poder tirar ela ali do quarto. Depois que a minha tia conseguiu tirar ela ali do quarto, passou um tempinho, essa pombinha branca retornou ali e pousou ali na janela novamente. E quando essa tia pega a vassoura para tocar ela de novo, ela só escutou um respiro bem forte de uma das gêmeas. E quando deu esse respiro, a pombinha saiu ali da janela e eles foram olhar, uma das gêmeas, a Margarida, tinha falecido, ficando só a outra. E depois de 15 dias, essa pombinha retornou ali. Depois de 15 dias do falecimento da Margarida, essa pombinha retornou, entrou ali dentro do quarto, sobrevoou ali onde a menininha estava, a Glória. Eu acho que eu troquei aqui o nome, eu acho que a que faleceu primeiro foi a Glória e essa seria a Margarida, mas tá bom, mas sobrevoou ali onde a menininha estava e saiu pela janela. E quando a minha avó foi pegar ali a garotinha ali para dar de mamar, ela já estava morta também. Segundo, né, os antigos, isso seria ali o anjo da guarda ou o divino Espírito Santo que teria vindo buscar elas ali. Lembrando que aqui na roça, gente, é muito difícil você ver pombinha, ainda mais pomba branca. Até na cidade, né, você não vê tantas pombras brancas aí, né? Geralmente é mais aqueles pombos cinza, né? E apareceu ali, primeiro, com 7 dias de vidas, apareceu, sobrevoou ali uma das garotinhas. A tia foi lá, tentou expulsar a pombinha, né? E ela parou, depois voltou, parou na janela e a garotinha morreu. E depois de 15 dias, essa pombinha voltou e a outra, né, a outra gêmea ali faleceu também. Ou seja, né, como se uma tivesse vindo buscar a outra. E depois que elas faleceram, aí a minha avó teve a minha mãe, né, o meu tio Joãozinho, que eu já contei relatos, inclusive o próximo relato é dele também, e a minha outra tia. Então, o próximo relato, acho que é o 7º ou 8º relato, não sei. Meu tio viu um saci. Essa história foi contada pela minha mãe e aconteceu com o meu tio. Na época, meu tio era garotinho, todo mundo era molequinho, né? Porque era... Antigamente, gente, os filhos nasciam um atrás do outro. Tinha diferença
de no máximo, né, um ano e pouco no máximo. Então eles eram todos ali, né, garotinhos ainda, né? Acredito que o meu tio tinha uns 7 anos na época. E a minha mãe também por esse... Minha mãe eu acredito que tinha uns 8 anos na época, 8 ou 9 na época. E o meu tio, ele jurava de pé junto que ele via um saci. Na casa onde eles moravam, tinha uma pedra que ficava bem em frente ali, à entrada da casa. Essa pedra ficava já na estrada. E ele dizia que via o saci lá. Por vezes ele contava ali para minha avó nunca acreditou. Até que um dia ele resolveu, né, e chamou a minha mãe para poder ir lá ver esse saci. E segundo meu tio, esse saci ele aparecia nessa pedra quando dava meio-dia em ponto. Então ele chamou ali a minha mãe. A minha mãe, né, foi porque ele queria que alguém visse também para parar de ser chamado ali de mentiroso, né? Que nem minha avó achava que era mentira, ainda ficava falando para ele parar de mentir. Então, né, num dia lá, né, deu esse horário meio-dia em ponto, ele chamou a minha mãe e a minha mãe foi. Então isso foi presenciado por ela. E quando os dois chegaram lá nessa estrada que já dava para ver ali a pedra, a minha mãe disse que também viu. Ela não sabe dizer se realmente era o saci, mas era um menino negro. Diz ela que tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos pelo tamanho dele, mas ela não reparou se tinha gorro vermelho ou algo do tipo. Mas como eu disse, ela não chegou assim a reparar muito bem, porque ela ficou com medo e saiu desesperada, correndo, gritando ali a minha avó. E a minha avó também chegou aí lá na estrada, né, para ver o que estava acontecendo. Só que quando a minha avó chegou lá, ela só viu uma fumaça em cima da pedra ali, como se algo tivesse talvez dado uma explosão, algo do tipo, e ficou aquela fumaça ali em cima da pedra. E ela não viu nada, só a minha mãe e o meu tio que viram, né? E por mais que o meu tio ainda levou fama ali de mentiroso, mesmo a minha avó vendo a fumaça, minha avó acho que não acreditou nele, mas a minha mãe chegou a ver, mesmo ela assim não reparando muito se tinha o gorro vermelho. Ela sabe que é um menino negro de uns 7, 8 anos pelo tamanho e ela acredita sim que o meu tio viu um saci. E você? E na sua família? Tem histórias aí de pessoas que viram o saci? Gente, aqui no canal tem vários relatos, né, de pessoas que viram o saci. São relatos muito legais, né, seres místicos, né, os seres encantados da floresta. São relatos top que eu amo. Se você tiver alguma e quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Mas próximo relato, acho que é o oitavo ou nono relato, não sei. Vou contar mais 2 relatos aqui rapidinho para vocês. E esses relatos, né, um aconteceu comigo, né, sozinha, e o outro aconteceu comigo e com a minha mãe, com meu irmão e com o meu padrasto na época. E o primeiro relato é o que houve no dia que a minha avó faleceu. No dia que a minha avó faleceu, depois, né, daquele que é muito cansativo, gente, velório. Na época, hoje em dia não acontece velórios em casa, é muito raro, mas quando ela faleceu lá em 2013, o velório dela foi aqui em casa e foi assim, já é algo muito pesado, é muito triste, eu não gosto muito de falar, mas eu queria trazer esse relato aqui que aconteceu comigo. Depois ali do sepultamento, a gente veio para casa, né, tomamos um banho e fomos tentar, né, dormir, já que a gente tinha passado a noite em claro ali durante o velório, tentar descansar, colocar a mente no lugar, né, tipo, aceitar ali o luto, ali a perda que a gente teve no dia. E enquanto a gente estava deitados ali, todos da casa ouviram, inclusive eu, como se tivesse várias, mas eram muitas crianças correndo ao redor da casa. Mas sabe quando criança corre que faz aquela barulhada mesmo, como se estivesse batendo sapato no chão? Então, parecia que tinha muitos, tinha risadinhas, parecia conversinhas. Eu acho que eram umas 10 crianças ou mais. Só que o estranho é que a gente levantou, eu levantei para olhar, a minha mãe levantou para olhar, porque a gente achou
de primeiro momento, que seriam primos, né, que eram menores, que tinham vindo cá, né? Gente, não tinha nada, nada. E foi assim que aconteceu isso, a gente já levantou e veio olhar e não viu nada, não viu ninguém. E a gente não sabe até hoje o que seria isso. Porque teve pessoas que realmente falou que foram crianças, outras disseram que talvez eram tipo anjos, ou eu já escutei também, não sei se é verdade, que quando a pessoa morre, um ente querido, os antigos, né, acreditam que a alma da pessoa fica ali na casa da pessoa pelo menos os 7 dias ali, né, até o 7º dia. Né? Quem é católico sabe que tem a missa do 7º dia, de 1 mês, de 3 meses, de 6, de 1 ano. Então isso tudo ali, muitos falam que não é bom, mas isso tudo ali é para tentar, né, dar um descanso a mais ali para o falecido, para ele encontrar a luz. Então as pessoas acreditam, né, que durante os 7 dias, né, tá ali o espírito da pessoa dentro da casa ali, não exatamente dentro da casa, né, mas tá naquela aceitação ali. E envolvido nesse assunto, pessoas disseram que talvez seriam espíritos que vieram tipo fazer a passagem, crianças, muitos, né, espiritualistas, né, não estou dizendo todos, em geral alguns, né, não vou generalizar aqui, né, porque eu também não conheço muito do assunto, mas alguns acreditam que quando a gente falece, a gente volta para nossa forma infantil. Então esses, né, que eu tive, né, o prazer de conversar, acredita que talvez essas crianças seriam ali entes queridos da minha avó, que vieram talvez buscá-la para poder fazer uma passagem ali melhor. E a tristeza que a gente estava, né? A gente sabe que isso atrapalha muito, mas é algo que a gente não consegue controlar quando você perde um ente querido muito bom ali, vamos dizer assim, né? Porque vó, né? A gente fala vó e avô é que nem pai e mãe também. E ela morava com a gente, então tudo foi mais difícil pra gente, né? A perda foi mais difícil. Então eu fico com essa ideia que realmente talvez seria ali entes queridos ou anjos, né, que veio para facilitar a passagem dela. E quem souber aí nos comentários puder deixar aí, eu agradeço muito. E voltando aqui, né, pro relato, eu vou contar aqui o próximo relato, que foi um dia que eu estava sozinha aqui em casa. Eu acho que na época minha avó, ela tinha falecido, tinha mais ou menos 1 mês de falecimento. E eu ouvi, né, um barulho na cozinha. E eu estava na sala, então eu saí da sala, tem um pequeno corredor para chegar na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi um vulto perto da geladeira, um vulto que se assemelhava muito a ela. Não vou dizer que é 100% ela, porque na hora eu assustei e eu voltei para trás e fiquei na sala até minha mãe chegar, para depois eu conseguir ir na cozinha e ver que não tinha nada. Mas eu acredito que sim, ela estava por ali, porque eu não senti uma sensação ruim, eu senti realmente a presença dela e vi esse vulto, né, em pé do lado da geladeira, onde ela gostava de ficar, porque tem uma janela, né, e a geladeira ficava próxima a essa janela e ela gostava de ficar lá. Então eu acredito que pode sim ser ela. Bem, gente, eu vou encerrar essa coletânea por aqui. Vai ter mais 1 ou 2 coletâneas aqui com relatos que aconteceram com a minha família. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí seu like, compartilhe os vídeos e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima coletânea. Fui!